Hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês. Eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal sobre outros vídeos que eu fiz, e o que eu vou fazer é uma reação minha a esses comentários. De certa forma, eu vou tentar elaborar um pouquinho mais sobre eles. Alguns deles trazem questões interessantes e importantes, que talvez ajude você a entender um pouco mais das coisas aqui nos Estados Unidos. E alguns deles é mais para a gente se divertir realmente, porque são tão descabidos, mas eu vou comentar em cima deles, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, gostaria muito que você considerasse, ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like, deixa um comentário, desde que respeitoso, seu comentário é muito importante para mim. E não esqueça de compartilhar também nas suas redes sociais, porque isso faz com que o canal cresça, apareça e motiva a gente a produzir mais conteúdo, não é verdade? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Para você que está chegando agora, antes de eu entrar no assunto principal, vou dar um pouquinho de contexto de quem sou eu e do porquê eu tenho esse canal aqui no YouTube. Bom, meu nome é Stefano, eu moro aqui nos Estados Unidos, vão fazer 9 anos agora em maio, hoje são dia 29 de dezembro de 2024. Eu estou liberando esse vídeo hoje, então agora em janeiro vão fazer 3 anos que eu moro no estado do Iowa, mas eu já morei no estado do Havaí, já morei em Illinois, próximo à cidade de Chicago, e agora eu moro no Iowa, aqui no meio oeste americano. Illinois, que é o estado onde tem Chicago, também está no meio oeste americano. Então já faz 4 anos e meio que eu moro aqui nos Estados Unidos continental também. Vamos fazer 4 anos e meio, né? Morei 4 anos e meio no Havaí e agora vai fazer 4 anos e meio que eu moro aqui nos Estados Unidos continental. A proposta do meu canal, eu tenho o meu trabalho, eu não vivo do YouTube, eu não ganho dinheiro com o YouTube. O YouTube me paga por views que vocês dão aqui, ele me paga, sei lá, $100 a cada 8 meses, 9 meses. Porque meu canal é pequeno e eu não me empenho tanto em fazer o canal crescer, mas o meu canal surgiu mais de eu assistir a outros canais e de repente eu ver tanta abobrinha que as pessoas falam, eu acabei transformando o meu canal num canal numa voz minha. Então eu me considero uma pessoa analítica, observadora. Então eu gosto de olhar as coisas como elas funcionam e trazer isso para vocês sem necessariamente inventar alguma coisa. Então, eu não sou o dono da verdade, mas eu procuro trazer uma análise sensata sobre as coisas que eu observo por aqui. Então, essa é a proposta do canal. E aí eu faço alguns vídeos onde eu exponho minha opinião, mostro algumas coisas da realidade aqui nos Estados Unidos, e aí as pessoas vêm e fazem esses comentários. Então, esse vídeo é um vídeo diferente, que as pessoas que já me seguem há algum tempo estão acostumadas a ver, justamente por isso, porque eu não faço esse tipo de vídeo. Então, mas agora sim, vamos entrar no que interessa. Muita gente gosta que eu mostre o lado de fora, mas como nós estamos avançados dentro do inverno, o clima está um pouco inóspito lá fora. Ainda não está nevando nem nada, nós já tivemos neve esse ano, mas ainda não está nevando, mas tá um tempo chuvoso. Então, para eu levar a câmera lá, eu vou intercalando esse vídeo sim com algumas imagens de fora para vocês terem uma ideia de como é que é o bairro aqui onde eu moro. Mas enfim, nós vamos mesmo ver os comentários, não é verdade? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro aqui que eu vou ler para vocês. É um comentário que foi feito hoje nesse vídeo aí, os Estados Unidos não passa de uma ilusão. É, Também para trazer um pouquinho de contexto, esse vídeo, na verdade, ele foi um título que eu dei ao vídeo, onde eu estava comentando uma entrevista que o Thiago Skoll fez a um indivíduo lá onde eles moram lá, ele morava lá, e esse cara estava reclamando para o Thiago exatamente dele ter vindo para os Estados Unidos, supostamente enganado pelos YouTubers, aonde ele teve a impressão de que a vida aqui nos Estados Unidos é fácil. Fácil no sentido de vou trabalhar apenas 8 horas por dia e dinheiro dá em árvore. Então aparentemente essa foi a ideia que esse indivíduo teve. E aí eu falo com as palavras dele, ele falou assim, os Estados Unidos às vezes não passa de uma ilusão. Mas na verdade, nesse vídeo o que eu estou falando é exatamente o contrário. Os Estados Unidos é uma ilusão para quem acha que dinheiro dá em árvore. Para quem vem aqui realmente com a intenção de trabalhar, não se matar de trabalhar, que não é esse o ponto, mas para quem vem aqui com vontade de trabalhar, os Estados Unidos é sem sombra de dúvidas a terra da oportunidade. E aí aparecem alguns comentários.
Esse comentário não foi um comentário que eu classificaria como idiota, muito pelo contrário, mas a pessoa que teceu esse comentário, ela demonstra um certo desconhecimento em algumas coisas e é isso que eu quero comentar com vocês. Então, o comentário, como vocês podem ler aí na tela, mas ele fala assim, ó, realmente é uma ilusão, né? Os Estados Unidos é realmente uma ilusão que cobra de 6 a 12% de impostos. Então vamos lá, de fato isso é verdade. Se ele estiver falando de impostos sobre consumo, aquele imposto que a gente paga quando a gente vai lá e compra um produto ou um serviço, não sei precisar se as alíquotas são exatamente essas, mas eu posso dizer para vocês que essas alíquotas que a gente paga, elas variam de estado para estado. Então, são alíquotas que variam. Se vai de 6 a 12%, eu não vou dizer que são 50 estados. Então, não me sinto, né, na condição de afirmar isso categoricamente como essa pessoa fez. Posso dizer para vocês que aqui no estado do Iowa, o imposto sobre consumo é de 7%, e lá em Illinois, onde eu morava, é de 8,5%. Se eu não estou enganado, no Havaí, se eu me lembro bem, também é na casa dos 8,5%. Não tem o IPVA, de fato não tem IPVA, mas nós pagamos anualmente o que nós chamamos de registro do carro, que seria o equivalente ao licenciamento aí para vocês. E o interessante vocês saberem é o seguinte: quando eu compro um carro, quando a gente compra carro aqui nos Estados Unidos, se a gente comprar um carro zero, por exemplo, nós pagamos 7%. Falando do Iowa aqui, eu comprei um carro novo, não faz um mês que eu comprei o carro, e o que eu paguei de imposto no carro foi 7%. Lembra que eu falei que o imposto de consumo aqui é 7%? Então, em cima do valor do carro, eu paguei 7%. É assim que funciona. E aí a gente tem que pagar o registro, que seria o equivalente ao licenciamento. E ele está falando também que o combustível aqui é barato e não tem impostos sobre alimentos. Isso já não é verdade. Ah, como eu falei, são 50 estados. Cada estado tem uma certa autonomia com relação a essas questões, questão de, por exemplo, tributação. E o estado do Iowa é um estado que cobra, sim, imposto sobre alimentos. Varia a alíquota, então alimentos de primeira necessidade, grãos, né, carne, enfim, essas coisas, se eu não estou enganado, aqui é cobrado 4%, e já salgadinho, iogurte, esse tipo de coisa já é cobrado 7%. Lá em Illinois, esses itens de primeira necessidade, alimentos, eles não tinham impostos, mas as porcarias, os alimentos porcarias, sim, eles tinham sim, e já era 8%. Então, dizer que não tem impostos sobre o alimento não é necessariamente verdade. De novo, é de estado para estado. Aí ele fala que no Brasil já é cobrado de 51% a 78% de impostos. Bom, eu entendo que no Brasil, sei bem que, não tenho acompanhado ultimamente, mas sei bem que existe a questão da cobrança de impostos em cascata, bitributação e esse tipo de coisa, porque o sistema tributário no Brasil, vocês vão ter que me perdoar, mas é uma zona, né? É uma zona. Ah, enfim, e aí ele fala que é cobrado IPVA todo ano e a gasolina é mais cara do mundo. Não sei qual é com relação à gasolina. Aqui nos Estados Unidos a gasolina, ela é, obviamente, se nós compararmos com o Brasil, ela é relativamente barata, mas o valor também muda muito. Eu pago aqui hoje no meu estado, nós estamos pagando por volta de 2,70. O galão da gasolina são 3 litros, 3,8 litros. ah, mas eu sei que lá na Califórnia é 4 e ela vai cacetada. Então, lá na Califórnia não é muito barato, não. Então, e o preço nosso, obviamente, está atrelado ao barril do petróleo. Então, você vai lá num dia, se o preço do barril subiu, a gasolina vai subir. Se o preço do barril caiu, a gasolina vai cair. Isso é bacana aqui. E aí fala que o imposto de renda no Brasil é 28% para quem ganha acima de 7 mil reais. O imposto de renda aqui também, pessoal, é uma coisa que morde doído, tá bom? Também morde doído. Então, não vou entrar muito nesse mérito, mas posso dizer para vocês, é porque 7 mil dólares, independente da conversão cambial, se nós pensarmos 7 mil reais, 7 mil dólares, são a mesma coisa, o valor do imposto de renda aqui nos Estados Unidos é até um pouco mais caro. A cobrança é diferente, existe uma metodologia diferente, mas lembra a mesma coisa. Então eu diria para vocês que não está muito fora, não. A grande diferença, eu diria, com relação à cobrança do imposto de renda, não é tanto a cobrança, porque eu sei que o Brasil cobra imposto de gente grande, né? O Brasil cobra de seus cidadãos impostos de primeiro mundo e entrega serviços de terceiro. Aqui nos Estados Unidos, nós pagamos impostos de primeiro mundo, imposto de renda, mas nós recebemos serviços de primeiro mundo. Então, essa é a diferença fundamental.
E aí ele faz essa brincadeira aí falando que o Brasil é uma maravilha e é um exemplo a ser seguido. Então, entendi a ironia. Um bom comentário, como eu falei, não foi um comentário idiota, eu gostei e espero que é, essas informações que eu trouxe, de repente, eles ajudem vocês, aí se você tem dúvida com relação a esses temas aí, que você aprenda um pouco mais, não é verdade? Aí, o segundo comentário que eu separei aqui, existem vários, eu não tenho como colocar todos os comentários. O segundo comentário que eu coloquei aqui, essa pessoa, de certa forma, ela me parece, né, que é uma pessoa que se identifica como sendo de esquerda. Nada contra, embora eu discorde do pensamento de esquerda, eu defendo o direito das pessoas pensarem como elas querem. Então, não concordo, como eu falei, mas não vejo problema nenhum na pessoa pensar desse jeito e não vou desmerecê-la por conta disso. Mas fala que, por exemplo, aqui parece que são os donos do mundo, né? Deve estar falando dos americanos, dos norte-americanos. E o comentário que ela fez é em cima do vídeo onde eu falo da questão da xenofobia. Esse vídeo, para dar um pouquinho de contexto para vocês, eu falei sobre as questões dos imigrantes interferindo na cultura americana e fazendo um pedacinho do seu país por aqui. Os Estados Unidos é um país muito mais bem organizado, por exemplo, que o nosso, que o Brasil, e, e tem muito brasileiro que vem para cá, mexicano, indiano, vocês podem nomear aí. Isso não é um privilégio dos brasileiros, mas tem muita gente que vem para cá e ao invés de tentar se misturar à cultura local, eles vêm e tentam impor a cultura. Um exemplo que eu tenho é que quando nós chegamos aqui, estávamos com uma corretora que estava tentando ajudar a gente a encontrar um imóvel para nós alugarmos e quando ela descobriu, ela é indiana, quando ela descobriu que nós éramos brasileiros, ela disse, olha, lá em Connecticut, ela falou assim, ó, o pessoal aqui não gosta muito de brasileiro. E eu perguntei por quê, ela disse que brasileiro é farofeiro, barulhento, ouve música alta onde quer que vai, sujo, deixa sujeira em todo lugar, então a comunidade local não é muito, não gosta muito dos brasileiros. Os brasileiros são mal vistos. Exatamente o que eu quis mostrar nesse vídeo, quando eu falei que adivinha de quem é a culpa, é exatamente esse aspecto que eu estava abordando, né? Então aí ela fala que os americanos se sentem um pedaço do mundo. Eu imagino que ela esteja dizendo, quer dizer que os Estados Unidos muitas vezes, e o que eu sou contra também, é que assume a postura de xerife do mundo e quer se meter em problemas alheios. Por questão de hegemonia política, talvez, pode ser que alguém vá falar sobre a questão do imperialismo. Os Estados Unidos defendem o interesse dos seus aliados. Por isso, às vezes, é bom ser aliado dos Estados Unidos, porque se alguma coisa acontecer, os Estados Unidos vai defender o interesse dos seus aliados. Então, mas dá essa impressão de que são donos do mundo aí, donos de um pedaço do mundo, enfim. Tudo bem, é uma coisa que a gente pode até conversar sobre isso. Aí vem um comentário que eu vou falar um pouquinho sobre, com um pouco mais de cautela, né? Que consideram as pessoas de qualidade inferior à deles e as pessoas normalizam isso. Não sei de onde vem esse pensamento. Na sequência, essa pessoa fala da questão do complexo de vira-latas do brasileiro, eu imagino que venha daí. Ou seja, converso com muita gente aqui, moro aqui já vão fazer 9 anos, e eu nunca vi esse tipo de tratamento, nunca vi eles considerarem as pessoas inferiores. Nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Nunca vi ninguém chegar para mim e falar assim: ah, eu tive problema com os americanos porque eles acham que eu sou inferior. Nunca vi isso acontecer. Então, se nós descontarmos os idiotas, e idiotas eles existem em todos os lugares, racistas, xenófobos, não é que não tem isso nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Mas, como eu disse, nunca me deparei com isso, não conheço uma pessoa que tenha se deparado com esse problema. Então, dizer que é uma coisa generalizada, que os americanos consideram as outras pessoas inferiores a eles, é um pensamento incorreto. Posso dizer isso para vocês com experiência própria. Ah, e aí fala mais à frente aqui, essa pessoa fala que a mídia é toda de direita, que é quem tem mais dinheiro. Isso também não é verdade. A maioria esmagadora dos veículos de comunicação aqui nos Estados Unidos, eles pendem para a esquerda, né? Eles pendem para a ideologia de esquerda. Então essa informação está incorreta. Não sei como está no Brasil, mas aqui isso não se aplica, isso não é verdade. E veja quem patrocina os veículos de comunicação nos Estados Unidos. Pois é, justamente isso, né? Se você for ver quem está por trás
da maior linha de financiamento dos veículos de comunicação é o George Soros, né, que é um cara muito poderoso, ele e a família dele, e eles patrocinam exatamente o pensamento de esquerda. Então não sei de onde vem essa ideia, mas isso aí é fake news, né? O que ela acaba me acusando ali de fazer. E fala que não é terrorista. Provavelmente não é, essa pessoa não é terrorista, provavelmente não é. Não sei de onde vem a noção, mas enfim, né? Tem uma série de lambanças aqui que talvez a própria ideologia da pessoa não permite que ela compreenda o que eu tentei transmitir ali no vídeo. Esse outro comentário aqui é um comentário que ou a pessoa estava bêbada ou ela fumou alguma coisa de muito baixa qualidade que eu não consegui entender, mas de vez em quando aparece isso lá. Olha lá, a substância da vida é a mesma substância de um sonho. Então, até você é uma ilusão. Vai entender, né? Mas enfim, eu aconselho as pessoas que assistem os vídeos, não só os meus, mas tantos outros vídeos por aí, evite usar coisa muito forte, né? Quando você sentar na frente da televisão, evite, sabe, cogumelo, essas coisas. Não usa isso não, tá bom? Isso é ruim para você. Só rindo, na verdade. E o outro cara fez um comentário aqui. Esse é um comentário que eu classifico como idiota. Nesse vídeo também da xenofobia, onde ele fala: paisagem horrível, né? Ir para esse fim de mundo e ainda sofrer preconceito tem gosto para tudo. Então vamos lá. Ele está falando da paisagem horrível. Quando eu filmei esse vídeo aí, eu estava na beira de um lago, numa época mais ou menos como agora. Nós estamos agora no inverno aqui nos Estados Unidos e quando você não tem neve no chão, realmente a paisagem fica deteriorada. Eu diria para vocês que é verdade. Fica tudo muito marrom, muito monotônico. Parece aquelas fotos antigas em sépia, sabe? Fica realmente não é muito legal. Mas a paisagem é um lago. Então, na época do verão, é um lugar muito bonito. No Iowa nós não temos praia, nós vivemos bem no meio dos Estados Unidos, né? Os oceanos eles estão nas laterais, então realmente, mas o pessoal vai lá e se diverte, tem jet ski, tem barco, o pessoal pesca, enfim, é um lugar muito bonito. Mas a noção ali foi tentar de certa forma me atacar, porque não tem problema, né? Como diria o meu pai, o que vem de baixo não me atinge, até que eu sente no formigueiro, na verdade. Enfim, e aí ele fala, né, ir para esse fim de mundo e ainda sofrer preconceito. Eu aposto que esse camarada aí, ele nunca veio para os Estados Unidos. Ele fala essa besteira, mas ele nunca veio para cá, porque como o comentário anterior, eu nunca vi ninguém sofrendo preconceito, então não sei de onde vem. São pessoas que têm o pensamento terceiro-mundistas, sabe? Então essas pessoas não é que o pessoal aqui, que os americanos, eles se sentem superiores a essas pessoas. São essas pessoas que se sentem inferiores a eles. Aqui no Iowa, por exemplo, pessoal, fazendo ainda um adendo aqui, o Iowa é um estado extremamente agrário. Então é um estado conhecido por pouco valor agregado, né? O que eu quero dizer com isso? A tecnologia, aqui não tem empresa de tecnologia no Iowa. Aqui é milho. Tem outras indústrias, obviamente, mas é milho, é o pessoal da roça. Então são pessoas, obviamente, mais simples, se você considerar regiões metropolitanas, cosmopolitanas aqui. Então aqui o pessoal é mais simples. Quando alguém, um estrangeiro, chega, por exemplo, numa cidadezinha, e eu tenho várias pessoas que me seguem que moram aqui no Iowa, e o relato deles é o seguinte: quando eu chego para um americano da gema, aquele cara que muitas vezes nunca viu o mar, e essas pessoas elas dizem que são brasileiras, desperta curiosidade nesses indivíduos e aí os caras começam a perguntar, as pessoas começam a perguntar, nossa, que legal, né? Como é viver fora? Como é, né, vir de um outro país? Com relação ao idioma também, existem inúmeros relatos das pessoas que não falam direito o idioma, é, mas se esforçam para tentar falar o inglês e os americanos eles são muito receptivos com relação a isso. Então, foi um comentário infeliz de alguém que de repente não gostou do vídeo, se sentiu de certa forma ofendido pelo vídeo, o que eu não dou a mínima, e aí quis atacar, mas enfim, não sabe de nada, né? Uma pessoa que provavelmente nunca saiu do Brasil, talvez tenha ido para o Paraguai, mas enfim, vamos que vamos, né? E quando ele fala ali, só para finalizar esse aqui, né? Acabar de espezinhar, quando ele fala tem gosto para tudo, realmente viver num lugar onde as pessoas são muito mais bem educadas, onde o senso de comunidade é muito maior do que no Brasil, onde a educação
e os índices de violência não tem comparação, tem gosto para tudo. Então eu diria, eu inverteria o valor, né? Tem viver no Brasil tem gosto para tudo. Então, sem querer ofender você que vive no Brasil. Aí o outro comentário aqui, com relação também à chamada do vídeo, né, ao título que eu pus no vídeo lá dos Estados Unidos não passa de uma ilusão, isso aqui aparece com muita frequência. Esse cai na linha dos comentários idiotas ao quadrado, porque a pessoa não, ela sequer assistiu ao vídeo, né? Ela sequer, se ela assistiu, ela não foi capaz de compreender. Eu sei que o Brasil hoje sofre com uma questão de analfabetos funcionais, onde as pessoas elas não conseguem assistir um filme, a ler um livro, ler um texto e interpretar. Então talvez seja uma dessas questões, não é verdade? Né? Porque o que eu digo no vídeo é exatamente os Estados Unidos não é uma ilusão. Como falei, foi uma brincadeira ali, bem feita, por sinal, com relação ao título, mas o que eu quero, o que eu exponho ali é exatamente que para quem tem vontade de trabalhar, os Estados Unidos não é uma ilusão. É uma ilusão para quem acha que o dinheiro nasce em árvores. E aí aparecem essas coisas aí na frente da gente, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Aqui é um comentário que cai na minha categoria dos comentários inteligentes e sensatos, né? Essa pessoa já me acompanha há algum tempo, eu sei disso, reconheço o nome, ah, então, mas vamos dar uma olhada aqui no geral, né? Então, quando essa pessoa veio aos Estados Unidos, eu fui aos Estados Unidos 2 vezes. Fiquei em Baltimore. Vou dizer para vocês que Baltimore é um dos lugares mais violentos hoje aqui nos Estados Unidos, tá bom? É, é uma pessoa calada, eu passo tranquilamente por americano. Eu sou gordo, alto, claro, então não percebi nada. Existe uma comunidade negra muito grande lá em Baltimore, e eu vou dizer para vocês que os negros eles são muito preconceituosos. São racistas. Existe o racismo que a gente chama aqui de racismo inverso. Existe sim, é muito forte, tá bom? Ahn, Quando eu tive de conversar com os nativos em lojas e supermercados, percebi que era muito bem tratado por americanos brancos e por negros. Agora, quando era atendido por alguém de origem hispânica, senti na hora a má vontade. E aí ele me pergunta se isso confere. Eu respondi a esse comentário e eu adicionei que não só ah, quando o atendente é de origem hispânica, mas indianos, asiáticos, parece que você está fazendo um favor para eles. Quando você entra no lugar e você vai ser atendido por um asiático, por exemplo, por um indiano, parece que você está fazendo um favor para eles. É realmente bem complicado. Já os americanos, eles são muito bem educados e atendem muito bem. Tá bom? Então, esse é um dos comentários que refletem as mesmas coisas que eu vivendo aqui por tanto tempo eu observo. Bom, então é isso. Eu queria mostrar para vocês que nesses comentários, embora alguns deles sejam realmente inusitados, idiotas, às vezes eles trazem umas noções que as pessoas elas não têm ideia, não fazem ideia. E os comentários mais preconceituosos, eu diria para vocês, que são aqueles feitos por pessoas que jamais pisaram aqui nos Estados Unidos. Essas pessoas que acham que o americano trata a gente mal, que trata a gente como inferior, que a gente tem que se sujeitar às coisas aqui nos Estados Unidos. Eu tenho feito algumas entrevistas com pessoas, e eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês, que vivem aqui de maneira legal. E a minha ideia é tentar desmistificar um pouco essa noção. Mas, de novo, as pessoas que fazem esses comentários são pessoas preconceituosas, são pessoas que sofrem terrivelmente com essa síndrome de vira-latas. Elas acham que os outros se sentem superiores a elas, enquanto eu acho que, na verdade, são elas que se sentem inferiores. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like, não tem problema. Faça um comentário, faça uma crítica construtiva ou destrutiva, desde que não seja ofensiva ou de baixo calão, eu não vou deletar não, vai ficar aí. E enfim, nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Fui.